Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então nesse vídeo eu vou estar corrigindo as atividades do PET 14 de História, tá bom? Semanas 33, 34 e 35. Muito bem, então vamos lá. Começando na semana 33, questão número 1, tem um texto do historiador Matthew Hestall, e a partir da leitura desse texto nós vamos responder as questões A e B. Na questão A, interprete qual é o significado de encontro de continentes no texto. Uma resposta possível seria: significa o encontro entre povos da Europa e da América. Ok? Então, é um encontro entre os povos do continente europeu e do continente americano. Certo? Vamos lá, então, à questão B. Assinale a alternativa incorreta e justifique. Sobre o texto, é possível afirmar que ele descreve um encontro entre o espanhol Cortés e o asteca Montezuma. Houve esforço da parte dos dois líderes para serem ou parecerem respeitosos. 3. Um encontro entre Cortés e Montezuma, que inicialmente foi amistoso, desembocou em uma guerra entre eles. 4. O conflito entre as forças lideradas por Cortés e os comandantes por Montezuma terminou com a vitória deste sobre aquele. Então, a alternativa correta seria justamente a alternativa 4. A alternativa 4 seria a incorreta e a justificativa. O conflito entre as forças lideradas por Cortés e as comandadas por Montezuma terminou com a vitória daqueles sobre este, ou seja, a vitória de Cortés sobre Montezuma. Certo? Vamos então à questão número 2. Também para assinalar a alternativa incorreta. A. Assim que chegou às terras onde é hoje o México, Cortés descobriu que os povos do Império Azteca estavam insatisfeitos com a opressão a que eram submetidos pelos aztecas. B. Os espanhóis conquistaram Tenochtitlan com a ajuda dos povos rebelados contra o domínio azteca. C. Os principais aliados espanhóis na conquista de Tenochtitlan foram os tlaxcaltecas, inimigos ferrenhos dos aztecas. D. Os espanhóis conviveram em harmonia com os aztecas, dividindo com eles o governo do Império Azteca. Então, a incorreta seria a D. Também temos que justificar por que ela está incorreta. Os espanhóis entraram em conflito com os aztecas e conquistaram sua capital em 1521, ou seja, eles não se tornaram aliados. Os espanhóis conquistaram os aztecas. Questão número 3. Cite as principais formas de resistência dos incas à ocupação dos espanhóis às suas terras. Uma resposta possível seria: os incas abriram uma luta de vida ou morte contra os espanhóis. A resistência indígena também se manifestou no cotidiano através de formas de continuidade cultural. A mais conhecida delas aflorou no âmbito religioso, onde vários nativos fingiram adotar Deus cristão, mas permaneciam cultuando suas próprias divindades. Ok? Vamos agora à semana 34. Para responder a semana 34, vocês terão que ler entre as páginas 139 e 142 do livro. Questão número 1. Segundo o historiador Matthew Hestall, a conquista espanhola da América não foi rápida nem total e deveu-se a 4 fatores principais. Quais são eles? Seria então aí os 4 fatores. O primeiro fator são as doenças contra as quais os corpos indígenas não tinham resistência. O segundo, o fato de os espanhóis se aproveitarem da desunião e da rivalidade entre os ameríndios. O terceiro fator foram as armas dos conquistadores. O quarto fator foi o fato de os espanhóis saberem muito mais sobre os astecas e incas do que estes sobre aqueles. Letra B.
Escolha e registre os 2 fatores que você considera mais importante. Os fatores mais importantes, pessoal, seriam as doenças e as rivalidades entre os diferentes grupos indígenas que se destacariam como os fatores principais. Número 2 da semana 34. Marque a frase incorreta e justifique a sua escolha. A. Foi com a descoberta das ricas minas de prata de Potosí, atual Bolívia, em 1545, e Zacatecas, atual México, que a mineração se transformou na atividade econômica mais importante na América Espanhola. B. As 2 principais formas de trabalho forçado na América Espanhola foram a mita e a encomienda. C. O rei da Espanha considerava as minas de Potosí e Zacatecas como propriedade dele. D. O trabalho de arrancar a prata do fundo das minas deveria ser feito por quem tivesse dinheiro para isso. A alternativa incorreta seria a D. Justificando. O trabalho extenuante no fundo das minas deveria ser feito pelos indígenas. Ok? Questão número 3. Conceitue encomienda. Ou seja, o que é encomenda? Na letra A encomenda era o direito concedido ao colono espanhol de explorar o trabalho indígena nas minas, plantações e fazendas. Em troca, o colono devia dar aos indígenas assistência material e religiosa, ou seja, alimentá-los e ensinar-lhes a religião católica. Na letra B, nós temos que conceituar o que é mita. A mita era o trabalho forçado que os indígenas tinham de prestar para os espanhóis 4 meses por ano. Esses trabalhadores, os mitaios, recebiam como pagamento cerca de 1/3 do salário de um trabalhador livre. Questões da semana 35. Para respondê-las, vocês teriam que ter lido entre as páginas 143 a 145 do livro. Número 1. Para cuidar de seus negócios com a América Espanhola e exercer um controle rígido sobre a região, a Espanha criou 2 importantes órgãos. Que órgãos eram estes? Cite e explique-os resumidamente. Os órgãos seriam a Casa de Contratação, que é o órgão encarregado de controlar o comércio e a navegação entre a Espanha e suas colônias americanas, e o Conselho das Índias, órgão criado pela monarquia espanhola em 1525 para administrar suas colônias na América. Questão número 2 da semana 35. O que eram os cadildos? Quais eram suas funções na América Espanhola? Os cadildos eram as câmaras municipais na América criadas no território colonial, encarregadas de administrar as cidades e fazer cumprir as leis do governo espanhol. Eram também responsáveis pela segurança. Questão 3 e última do PET. Basicamente, como eram formadas as sociedades hispano-americanas? Cite e as caracterize resumidamente. Vamos lá então. As sociedades hispano-americanas eram formadas basicamente por 5 grupos: os chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e negros escravizados. Os chapetones eram os colonos nascidos na Espanha, ocupavam os principais cargos políticos, militares e religiosos e tinham enormes privilégios. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eram ricos fazendeiros, donos de minas e grandes comerciantes. Os mestiços eram filhos de espanhóis ou de crioulos com índias ou africanas. Os indígenas constituíam a maioria da população e os africanos escravizados trabalhavam principalmente nas grandes plantações de cacau. Então é isso, pessoal, a correção das atividades das semanas 33, 34 e 35 do PET 14. Façam, corrijam com atenção, entreguem o PET na sexta-feira, sem falta, ok? Tchau, tchau e até a próxima.